convidar o nosso conselheiro, Henrique Ricardo. É você que vai dar a palestra para nós? Vamos compor a mesa conosco aqui. Vamos apresentar o pessoal da comissão. Ok. Daqui a pouco. Como está no nosso site, convidando a todos para essa palestra aqui com o Henrique, sobre condomínios. Então, eu vou passar a palavra para ele e ele vai assumir os comandos e apresentar a turma toda. Agradecer a presença também do professor Valdir, né? E parabenizá-lo pela excelente vitória, juntamente com seus componentes de chapas que estão aqui também. Nós podíamos dar a palavra para o Valdir. Vocês querem falar agora ou quer falar no fim? Quer falar no fim? Aí vai nos prestigiar. E vai prestigiar a gente. Muito legal. Pessoal, como é que eu sento na cadeira aqui do presidente Everaldo, hein? Dá licença, presidente. Nossa, sentar. Não, mas está confortável. O pessoal está enxergando legal aí? Eu quero chamar... Espera aí. O Alvarenga, José Alvarenga e o Fernando, sobe aqui para vocês falar. Que assim, ó, nós temos lá no Conselho Regional, já desde o meados do ano passado, uma comissão, foi a segunda comissão formada no Brasil. Já existiu no DF, mas o DF eles estavam andando um pouquinho devagar, nós somos até considerada a primeira, porque foi a que mais adiantou, né, dentro desse contexto. Depois tem uma no Piauí, que foi formada agora, uma no Ceará, são os estados que eu conheço que tem uma comissão que trata desse assunto. Esse assunto, pessoal, o Otávio está até me mostrando aqui, né, Otávio? Na minha época, lá como presidente do conselho, aonde já o SESCO manifestou uma pergunta lá, na época, o Juarez, presidente Juarez, qual é a resolução que a gente teria que usar para fazer contabilidade de condomínio. À época, até o Juarez respondeu que era a resolução, ainda não era dentro das normas internacionais, e respondeu que era a resolução que tratava das associações, né? A 1409 é a época, que já foi revogada, hoje ela está em outra legislação baseada nas normas, dentro de umas normas internacionais. Então, o Juarez, dando essa resposta, ele criou até dentro do site do CFC já uma resposta que ficou padrão. Então, o contador que quiser adotar a contabilidade já naquela época, poderia usar a mesma normativa que existia para as associações. E esse critério continuou. Hoje ela é um ITG 2002, né? E hoje, quando os escritórios de contabilidade quiserem fazer, porque na realidade a gente não tem nenhuma normativa obrigando a fazer a escrituração contábil. Ela pode usar a 2002 fazendo as adequações necessárias para condomínio. E quando eu estava lá no CFC, eu era uma das minhas reivindicações lá, gente, vamos normatizar. Porque quando passou lá uma ITG, a 2005, se não me falha a memória, que trata das cooperativas, aí eu fiquei até um pouco exaltado. Gente, até a cooperativa, entidades desportivas, né, tem uma ITG que trata de normatização de escrituração contábil. Por que não condomínio? E à época até tive um embate lá colorado com hoje o presidente Sumir, que na época era vice-presidente técnico. Eu tive um embate com ele, ele falou, mas não está no Código Civil. Eu falei, mas não está, mas para a norma contábil a gente precisava estar normatizando isso aí, vice-presidente. E hoje ele é o atual presidente lá, ficou até mais fácil a gente ter um andamento na situação, porque ele já conhecia a minha fala, né, o meu desejo de estar normatizando isso na época lá no CFC, e foi o que a nossa comissão deu uma boa adiantada nesse assunto. Formou uma comissão no meados do ano passado. A gente começou a deslanchar, conhecer a legislação, porque, na realidade, pessoal, eu não sou contador de condomínio. Eu só simplesmente peguei um gancho de alguns colegas, né, e comprei essa situação. Eu falei, não, eu vou estar sendo a voz dos contadores, porque a gente tem muitos profissionais que tem escritório só tem entidades de condomínio e faz escrituração contábil. Né? E, entre elas, até um colega que não veio hoje, está com problema de saúde, a qual um dia, dentro do meu próprio condomínio, fui convidado para fazer uma auditoria. Falei, puxa vida, eu vou fazer uma auditoria, vai vir aquele saco de papel, né? Aquela bagunça toda. Quando o cara me trouxe diário e razão, eu fiquei espantado. Né?
Falei, não, eu tenho meu escritório lá só faz condomínio e eu só faço escrituração contábil. Aí eu fiquei encantado, né? Aí você me encantou mais, eu falei, não, realmente eu tenho que estar brigando por essa situação. Esse fato ocorreu bem nessa época, em 2013, 2012, eu lembro do SESC manifestar sobre essa questão da escrituração contábil, me motivou mais ainda, e essa luta minha vem desde essa época. E agora que essa comissão, a gente tem um passo muito grande, que eu vou estar comentando com vocês, mas antes eu gostaria de dar a palavra aqui a 2 componentes lá da comissão que está conosco aqui. Hoje é o José Alvarenga de Anápolis, por coincidência todos dois de Anápolis, e o Fernando também é lá de Anápolis. E eles estão lá na comissão conosco lá, e eles ajudaram a fazer essa ITG, a qual eu vou estar conversando com vocês aqui, vou estar passando aqui com vocês e buscando, né, a opinião de vocês sobre esse assunto, explicar como está o andamento dela lá. Primeiro o José Alvarenga se apresentar e falar um pouquinho da comissão, Zé. Obrigado, Henrique. Boa noite a todos, contadores, contadoras. Quando o Henrique me convidou para fazer parte dessa comissão, eu fiquei assim, falei, Henrique, tudo que eu esperava do nosso conselho era um posicionamento justamente nessa área. Então eu vou com o maior prazer. Porque eu sou contador de condomínios há mais de 15 anos e o condomínio que eu ainda sou contador ainda são 514 unidades, entre outros, que eu sou contador também. Quando eu assumi esse condomínio, tinha briga de ter que colocar a polícia lá fora, quando assumi junto com o síndico, né, eu fazendo a parte contábil. Por quê? Devido àquela indisposição que a gente vê demais em reunião de condomínio, dúvidas, falta de transparência. Então eu falei, Henrique, a hora é agora, estou contigo e não abro. O que acontece? Nesse condomínio que eu já faço, os condomínios que eu faço como o Henrique teve a sorte de ter o Renato fazendo a dele, encontrar um diário e uma razão. Certa vez, numa reunião, eu estava lá prestando contas, aí um contador levantou, fez as perguntas contábeis, eu respondi, e de repente um advogado levantou. Escuta, eu sou morador aqui, as laudas estão assinadas por você que é contador? Falei, sim, estão assinadas por mim que é contador. Sentou e houve aquele silêncio. Então, a presença minha lá naquelas reuniões como contador, muitos contadores defendem que não deve ir por questão de indisposição, mas trouxe uma segurança e uma paz. Só que ainda não achei suficiente. Falei, Rick, eu entrego para eles lá um diário, entrego também o DRE somando mais o saldo inicial, vai bater com o saldo bancário. Eu sempre explico isso na Assembleia, tentando trazer uma transparência, uma tranquilidade para eles. Vocês querem fazer uma perícia nesse trabalho do condomínio? Vão para o final dos livros, vai ter lá tudo o que vocês precisam, ou o contador de vocês. Foi trazendo a paz. Então eu falei, Henrique, é isso aí. Agora a gente precisa de uma normatização, que foi a criação da ITG, que o Henrique vai explicar. É necessário, a expansão urbana está hoje exigindo da gente, profissionais, esse posicionamento de ter uma norma técnica ali para eles, só seguirem e prestar o serviço. A Anápolis hoje tem mais de 5 mil condomínios e não para. Hoje, em busca de segurança, as pessoas estão querendo cada vez mais morar em conjuntos, na coletividade. Então, precisa, associações também, né, Henrique entrou nessa, associações comerciais também, que é uma espécie de condomínio, também vão entrar, caso essa seja aprovada. Mas é isso, é necessário, e a gente conta com o apoio de vocês, para estar cutucando, né, Henrique, vocês sempre cutucando os parlamentares aí, que puderem estar cogitando essa conversa nossa, para poder sair essa coisa para a gente aí do CFC. E é isso. Obrigado, Alvarenga. Fernando. Bom, pessoal, boa noite. Eu conheci o Henrique na área acadêmica, eu sou professor e fui coordenador do curso de contábeis na faculdade de Anápolis e em algumas faculdades que já trabalhei. Na oportunidade que eu fui convidado para participar dessa comissão, foi gratificante no sentido de poder estar contribuindo, agregando ideias e da área acadêmica, né? E assim, o meu comentário que é bem simples, né? É muito comum, principalmente em Anápolis, acredito que aqui em Goiânia também, algumas empresas que vêm de outros estados oferecerem a segurança patrimonial, a segurança predial e a contabilidade para esses grandes condomínios que existem aí. E essa falta de normatização que a gente está propondo, acaba que não é feita essa contabilidade. Na verdade, o que a gente percebe é que é só feita uma prestação de conta ali, de caixa, de receita e de despesas, né? Então, assim, a gente sabe que aqui em Goiânia e vários outros lugares aí do país, alguns condomínios têm orçamentos aí que poucas cidades têm, dependendo do tipo de condomínio. Então, a proposta é exatamente isso, e dar uma normatização, certo? Para que todos tenham, principalmente, a segurança, principalmente para o condômino e principalmente para o profissional da área contábil.
Essa foi a proposta que a gente está trabalhando, certo? E assim, no mais, os dois já falaram bastante. E assim, eu ressalto a colaboração, a compreensão, e eu convido vocês, convoco vocês a participarem dessa nossa jornada, né? Muito obrigado. Opa, o Fábio está chegando aqui, Fábio. Conselheiro também agora do CRC. Alvarenga, o Fernando também de Anápolis. Pessoal, eu vou fazer o seguinte, vocês ficam à vontade, como o Eli deu espaço, se quiser até sentar aqui, ó, Alvarenga. Fica aí. Vocês ficam à vontade, né, presidente Everaldo? Pessoal, agora eu vou explicar para vocês o que levou a esse ITG aqui, ó. Porque, como eu comentei no início, o que ocorre? Se a gente for pegar toda a normativa do CFC, a gente vai encontrar 6 modalidades de contabilidade. O Valdir já viu fazendo uma palestra dessa já na instituição aí acadêmica. Então, a gente encontra assim, que tem as ITG geral, que é aquelas empresas de grande porte. As 40 em vigor, elas são 46, algumas já foram revogadas, outras foram transitórias. Então, tem que atender todas aquelas TG geral. E tem a TG 1000, que fala das pequenas e médias empresas, já é a segunda. Aí eles começam a ir para a ITG, que são as interpretações. Quando a gente pega a ITG 1000, eles querem enquadrar aquelas empresas que estão no Simples Nacional. É uma ITG. Então, todas as empresas que estão enquadradas no Simples Nacional têm que observar essa ITG 1000. Aí depois tem a ITG 2002, que é as associações. A 2003, que é as entidades desportivas. As 2004, que é as cooperativas. Então, o que ocorre? A gente falou assim, por que então a gente não enquadra a condominal, o condomínio, numa ITG dessa? Né? Apesar que o conselho já falou, ó, a entidade quer fazer, o contador quer atender melhor seu cliente, pode usar a ITG 2000? Pode, mas nós, no conselho de contabilidade, não temos com isso força para fiscalizar. Então, como diz o Fernando muito bem, né, que as empresas de fora estão fazendo isso, mas a gente pega um monte de leigo, né? Eu sou administrador também, eu tenho sou inscrito lá no CRA, mas eu pego muito colega administrador ofertando o trabalho de administração de condomínio e ele entrega a contabilidade até de graça. Já peguei panfleto, a contabilidade é de graça. E no fim a gente até penaliza o contador que está envolvido com o administrador, porque ele está oferecendo até o que eles chamam de contabilidade, que é aquela prestação de conta, né? De graça. E já pegamos muito leigo, né? Que não é nem administrador e não é nem contador. Inclusive, esses eu mando até lá para o Samuel, lá para o CRA, ó. Olha aí, esse assunto é seu aí. Tem pessoas que estão atuando dizendo que é administrador, nem administrador é. Então, a ideia da ITG, pessoal, é que a gente tenha uma normativa onde a gente possa cobrar os colegas. Os colegas realmente veem a necessidade, porque hoje está desigual mesmo. Aqueles que estão prestando serviço com qualidade, ele não consegue chegar aos honorários em competição com aqueles que fazem só uma prestação de conta. A gente quer realmente trazer essa qualidade. E como diz o Fernando diz também, o que ocorre? Tem muitos condomínios que hoje são as cidades, né? Tem cidades pequenas aí que às vezes não tem nenhum orçamento de grandes condomínios, seja vertical, seja horizontal. E então a ideia é o quê? É que se tem o ITG. Então o que foi? Nós trabalhamos, né, um grupo que tem o Renato, que é só de condomínio também, tem o Marcelo, né, que só é condomínio também, né? O Leandro é só condomínio também. E a gente trouxe para dentro da comissão aquelas pessoas, aqueles colegas contadores que vivem e respiram condomínio. Eu só tive a batuta, né, dando a coordenada na turma, mas a ideia macro foi deles. Eles que vivem lá, a gente discutiu muito, né? Por isso que a minuta demorou a sair, porque nós mesmos tivemos muitas divergências para poder chegar nisso daqui. E o legal foi contar com o apoio do presidente Rangel, que deu toda a liberdade para a gente poder trabalhar, né, deu carta branca e depois foi junto conosco lá, junto com o Zumir, lá conseguiu marcar uma reunião. A comissão foi recebida lá numa reunião oficial. Eu pensei até que a gente ia ser recebido numa antessala, sentado lá. Não, foi uma reunião oficial com ato e tudo mais. Nós entregamos a ITG na mão do vice-presidente técnico, que é o Idésio.
né? O Idésio levou tão a sério o nosso assunto que no outro dia já me pediu o material em Word que ele queria já estudar. Depois a assessoria técnica entrou em contato comigo para entender melhor alguns pontos. Então a gente está bem otimista com essa ITG, mas ela ainda é um projeto, foi o que o Alvarenga falou. Está lá na Câmara Técnica, ainda está em discussão. Eu estou fazendo meu lobby, eu estou indo lá, a gente conversa com os conselheiros lá, que agora vai entrar uma nova leva de conselheiros lá, para ver se esse assunto não morre lá dentro, apesar que o presidente Sumir e o Idésio deu total apoio, mas agora muda lá também o presidente, e a gente acredita que o Sumir deva ficar, e a gente está trabalhando com ele, com os conselheiros, para, se a gente não conseguir transformar ela no ITG, existe um outro documento lá dentro do conselho, lá, que é CTG. Então, que seja pelo menos uma CTG. Nós precisamos de ter essa normatização para poder ter o que se apoiar, até para fiscalizar as empresas que vêm de fora e os leigos que atuam nessa área. E são muitos, pessoal. Na área de fiscalização não é ético a gente ficar falando, estão pegando muito leigo trabalhando nessa área. Parece que até um colega que trabalha nessa área brincou comigo. O pessoal está ficando desempregado e está achando uma atividade na administrar condomínio, né? Não é nem administrador, não é nem contador, e está trabalhando nessa área de administrar condomínio. Então, assim, ó, a ITG, ela até, eu não sei, acho que é umas 6 ou 7 páginas. Eu vou dar uma passada geral, eu gostaria, para a gente ser bem prático, de vocês ir observando, e depois a gente entra numa discussão. Então, vocês mentalizar aí o que realmente vocês acharem que não está legal, e a gente começa a conversar, porque se a gente de repente for parando aqui para determinados assuntos, presidente Veraldo, de repente a gente não estoura o tempo. Porque ela não tem nada de diferente que a gente já não conheça, mas lembrando que a gente está vinculando ela ao quê? A condomínio. Então a gente está com esse vínculo a condomínio. O que ela diz? O alcance dela, né? Ela é voltada para todas o item 2 aí, para todas as entidades condominal. Mas lembrando que tem alguns condomínios, que a gente chama de condomínio, mas são associações, né? Isso eu aprendi, foi com essa turminha aí. O Varega foi um dos meus professores nesse assunto. Falou, não, de repente eles formaram, foi uma associação mesmo. Então, se é associação, ela já tem um ITG. É a 2002, então nem se discute. Então, se ela tem uma constituição como associação, está fora dessa ITG que a gente está criando. Ela já tem uma normativa dentro do CFC para ser conduzida. Então, essa daqui é só para aqueles condomínios horizontais ou verticais que são condomínio mesmo, dentro da legislação tratada como, dentro do Código Civil como condomínio. Opa, legal. Tá. Ó, o 3. Essa interpretação aplica-se ao condomínio que possui cadastro junto à Receita Federal. Porque também a gente trata o seguinte, né? Ela tem que ter o CNPJ, né? E ela que tenha como finalidade o reconhecimento das transações comerciais, tributária e responsabilidade civil. Quer dizer, o condomínio tem que ter um CNPJ, senão não é condomínio, né? Então, para ser condomínio, então a gente está bem enfático aqui, ó, tem que ter o CNPJ, senão ela não atenderia a ITG. O item 4. A entidade condominal aplica-se também a NBC ITG 2002 e também a TG 1000, das contabilidades de pequena empresa. O que a gente está dizendo é o seguinte, eu estou lá fazendo a contabilidade do condomínio. Eu me deparei com a transação diferente lá. Então, se eu não achar nessa ITG como resolver aquele assunto, eu vou me recorrer qual? A 2002. Vamos supor que a síndica lá comprou uma obra de arte. Caramba! É proibido? Não é. Se o Conselho Fiscal aprovar, se a Assembleia aprovar, ela pode comprar uma obra de arte. Pode ou não pode? Colocar na parede lá. A ITG, às vezes, não tratou desse assunto. Aí eu vou me recorrer a outra normativa. Então, na normativa das resoluções do CFC, vocês podem prestar atenção. É igualzinho a gente tem subsidiariamente, quando a gente está olhando as leis da sociedade limitada, eu não encontro algum assunto, eu vou lá na sociedade anônima para ver se eu encontro. Então, a mesma é subsidiária. Eu não achei algum assunto que eu estou vivenciando ali, eu vou me apegar a essas duas legislações aqui, ó, para poder interpretar como resolver aquele assunto. É assim que funciona a legislação do CFC. Deixa eu ver, eu estou aqui no mouse aqui, eu acho que o caminho é aqui, ó. Ó, as receitas e despesas devem ser reconhecidas respeitando o princípio da competência. Pessoal, não tem jeito, né? Contabilidade
É competência. Então, nós já estamos dizendo aqui, é escrituração contábil mesmo, não é regime de caixa. Então, quando eu peguei a escrituração contábil desse colega que eu comentei com vocês, que eu peguei lá, que ele tinha um ativo com os clientes, tinha um imobilizado e tinha um fornecedor, eu vibrei, né? Aí eu vibrei. Facinho de eu fazer essa auditoria aqui, que eu pensei, como eu vou levantar os caras que estão devendo? E os fornecedores, estavam lá. Os adiantamentos. Mas por que está no adiantamento até hoje isso aqui? Não, porque a síndica pagou e não trouxe a nota até hoje. Caramba! Aí que está. Aí indício de irregularidade. Porque se fosse no regime caixa, pagamento fornecedor tal. Acabou. O assunto não acabou? Com a escrituração contábil, identifiquei na hora. Peraí, tem um adiantamento de 6 meses e não tem o documento fiscal? Então, indício de irregularidade. Sem contabilidade, não daria para a gente estar trabalhando nessa linha de raciocínio. Os registros contábeis devem evidenciar as contas receita e despesa e especificando o seu superávit e déficit, né? Como é nas empresas, associações, né? De forma segregada, identificando para o grupo como pessoal, manutenção, judiciais, receita com os códigos condominiais, fundo de reserva. Então, a gente está normatizando que os registros contábeis devem evidenciar essas contas separadas. Não pode misturar essas contas aqui também. E as receitas decorrentes de doações, contribuições, convênio, parceria, subvenção, convênios, contrato, deve ser registrado em conta própria, exclusiva dessas transações aqui. Aí a gente discutia muito esse assunto aqui, por exemplo. Pode acontecer doação, pessoal? Pode acontecer doação, o pessoal me deu um monte de exemplo lá. A própria prefeitura doou um pedaço do terreno para fazer uma quadra, ou associação de bairro. Né? Então, tem situações que falam, gente, acontece. Pode ter um convênio? Pode ter um convênio. Tudo isso ser registrado na contabilidade de forma segregada. Tá? O 8. Os benefícios concedidos pela entidade condominial a título de gratuidade devem ser reconhecidos de forma segregada, destacando aquelas utilizadas nas prestações de conta. Então, se ela tem algum benefício aqui, de repente, entra até o síndico, o Fernando também, de repente ele não paga condomínio, né? É um benefício, né? Algum benefício que for concedido, de repente o aluguel de uma parte do condomínio lá que não cobra, mas a gente registra isso na contabilidade e vai constar isso também no balanço, para análise da Assembleia, né? Do Conselho Fiscal depois da Assembleia. Né? A entidade deve registrar em provisões as perdas esperadas sobre as cotas e taxa a receber de condomínio, seja com base em estimativas, ou seja em valor realizado ou embaixo de valores prescritos. Deve, esse aqui que foi o assunto que a gente debateu muito, né? Eu tenho que reconhecer perda de condomínio, a gente debateu muito esse assunto, né? Aí fala assim, não seria poderá, né? Poderá, se o contador achar que deve fazer, não. A conclusão em voto vencido é que deverá reconhecer perda. Se a gente tem um valor a receber, está lá no advogado e não recebe, eu não posso baixar esse valor ainda com perda. Eu tenho que fazer uma provisão, porque na hora que você leva esse assunto lá para uma assembleia, a pessoa que está analisando, ela fala, nossa, esse tanto de valor para receber, tá legal, né? Não está. Porque desse valor a receber aqui, eu tenho um monte de valor que está lá no advogado. Eu posso fazer uma provisão para mostrar. Gente, mas tem aqui, através de um relatório passado pelo advogado, que nós temos isso aqui de perda. Então, não é deverá, não é poderá, deve mesmo, deve fazer a provisão para poder trazer a realidade do condomínio. Tá? É um assunto foi muito debatido lá na nossa comissão. O valor do superávit deve ser incorporado ao patrimônio social, isso é natural, está chegando o Schmidt, outro conselheiro velho novo, né? Seja bem-vindo, Schmidt. O 11. A provisão das cotas condominiais do Fundo de Reserva e demais receitas avulsas deverão ser realizadas no primeiro dia do mês do seu vencimento. Outro assunto muito debatido, que hora que eu vou contabilizar o valor a receber? Depois de muito debate, 2 ou 3 reuniões voltando nesse assunto e chegou com a conclusão que deverá ser já do primeiro dia do mês do vencimento. É regime de competência, mas tem que ser realizado no primeiro dia do mês do vencimento. Se é valor a ser pago em dezembro, então tem registrado no dia 1º de dezembro. E foi muito debatido. Lembrando, pessoal, que isso aqui é nós estamos levando para uma equipe técnica no CFC e lá também eles estão debatendo isso daí. Pode ser que chega na hora lá e fala assim, isso daqui para nós não tem validade, mas é o que a gente encaminhou para eles lá.
O 12. As multas e juros oriundos do recebimento em atraso das cotas condominais e demais receitas avulsas deverão ser registradas em ato do recebimento em conta segregada. Então, na hora que eu recebo a multa e o juro, é que eu faço o registro. É que eu faço o registro em conta segregada, em conta separada de receita, para mostrar para o Conselho Fiscal e para a Assembleia que esse valor foi o valor recebido referente à inadimplência. Beleza, os acordos celebrados deverão ser provisionados em conta segregada, reconhecendo os valores principais e seus acréscimos. Porque o advogado pode ir lá, e o condômino que está com atraso pode ir lá, fazer um acordo com o advogado, e ele traz essa informação para nós, e nós fazemos o registro dele segregado. Então, o que a gente sempre pensou na escrituração contábil? Vender informação. Então, é isso. Nós sempre pensamos, nós trabalhando isso daqui, vender informação. Então, a gente tentou trazer para a ITG aquela obrigatoriedade de vender informação. Para quem? Para o síndico, que é o gestor, Conselho Fiscal que vai olhar o que ele está fazendo e a Assembleia Geral que vai aprovar tudo isso daí, se está tudo legal. 14. A remuneração paga direta ou indiretamente ao síndico, administrador ou qualquer membro da administração eleito para exercer a atividade de administrador condominal deverá ser reconhecida no grupo de resultado. Então, a gente já está colocando que todos os gastos, sei lá, as benesses que o síndico tem, que eles me mostraram e me falaram, não, tem condomínio que o que era encargo, o imposto de renda, era para descontar do síndico, mas não descontou. É custo do condomínio, então vamos levar para resultado, né? A ideia é essa, porque eu penso assim, pessoal, porque o regimento lá é o que vale, né? Se aprovou lá, a Assembleia aceitou essa situação, a contabilidade tem que evidenciar desse jeito. Se ele tiver qualquer benefício, não, sim, por ser síndico, ele tem lá, não paga o uso do salão, na churrasqueira, então a gente registra isso daí. Vamos mostrar isso para a Assembleia. Deixou de arrecadar, mas a gente registra isso daí. Né? Vai para superávit, mas a gente registra que houve essa situação. 15. Os ativos de investimento imobilizado deverão ser reconhecidos pelo custo de aquisição e a despesa poderá ser computada como amortização e depreciação. Outra discussão acalorada, né? Tem que depreciar bem em condomínio? Mas foi feito. Isso aqui foi quantas reuniões para tomar essa decisão para colocar esse item 15 aqui, né? Então, chegou-se à conclusão, em votos vencidos, alguns contra, outros a favor, a maioria convenceu de que realmente a gente tem que fazer depreciação. E aqui, como eu brinquei no início, tem investimento, nada impede do condomínio, compra uma obra de arte, compre um outro terreno, porque a gente me falaram, não, tem condomínio que compra o terreno de vizinho lá para fazer uma área de lazer, porque lá dentro já não tinha, ou que tinha era pequeno, então a gente registrar, opa, lembrou bem, muitos condomínios mal tem garagem às vezes para um carro, aí quer garagem com mais carro, compra, registra, e depois quando vai fazer a obra, a edificação lá tem depreciação, que ela vai perder valor. Então, eu fui voto vencido, eu achava que não devia depreciar, mas fui convencido, lá foi democrático. O 16. A apropriação dos gastos como prêmio de seguro deve ser feita no ativo circulante em função do prazo de cobertura. Nada diferente aqui do que acontece com as empresas mercantis, né? A gente tem que registrar o prêmio conforme ele vai acontecendo, como a gente já faz nas empresas mercantis. Vender informação para os condôminos. 17. Os registros contábeis do grupo do passivo deverão observar as segregações das contas de forma a evidenciar as obrigações adquiridas junto a fornecedores, órgãos fiscalizadores, tributos e condomínios e outros. Então, nada difere também das empresas comerciais. Nós temos que ter as contas do passivo lá registradas. Foi o que eu falei para vocês do início aqui. Quando eu fui auditar, quando eu peguei os fornecedores lá, a nota lançada lá e o fornecedor só pagou a metade. Então, tinha diversas irregularidades nesse condomínio que eu auditei em 2013, que é onde eu moro. Eu acho um monte. Tanto é que quem fazia lá a administração era uma empresa de fora. Nós tiramos a empresa na hora, né? Tiramos a empresa e elegemos uma síndica moradora lá para poder tocar. Modéstia à parte, né, Suceni era mulher, e só mulher que é síndica lá, e vai indo muito bem. Mulher parece que é mais organizada, sei lá.
Os registros contábeis devem ser segregados de forma a permitir a apuração das informações para prestação de conta e entendimento à exigência do Código Civil brasileiro. O que a gente não quis deixar de fora, pessoal, nesse item 18 é o seguinte: de todo jeito, o Código Civil fala de prestação de conta, não fala? E a gente precisa também das informações para formar o valor do condomínio, não tem? Então, a gente trouxe isso para a ITG. Independente da escrituração contábil, há necessidade de estar fazendo uma prestação de conta. Então, veja bem, aí o contador pode falar, poxa vida, então eu só tinha um trabalho, agora eu vou ter dois, né? Vou ter que fazer a prestação de conta e a escrituração. Não é ter dois, você vai prestar serviço de qualidade. Primeiro, você vai atender o seu cliente com a escrituração contábil, que vai mostrar para ele a realidade da entidade que ele está, né? No caso, o síndico sendo o gestor, e no caso de quem está morando lá nos condomínios, como está a finança. Né? E a prestação de conta é uma obrigação que está no Código Civil. A gente não pode esquecer isso, deixar isso de fora. A gente colocou isso aqui. Porque hoje já os contadores que trabalham nessa área já o fazem. Então, não estamos acrescentando nada, só mantendo o que já tem. O 19 foi o que eu comentei com vocês. Aqui, ó. A gente ter a prestação de conta exigida lá o Código Civil, né? Só que isso a gente está trazendo aqui como o quê? Uma informação gerencial, como eu disse para vocês, para calcular a taxa de condomínio. Então, o 18 e o 19, a nossa preocupação é deixar o que já está hoje. Porque hoje também, se eu não tiver essa informação gerencial, eu não faço a formação do valor do condomínio. Né? Então, eu não posso deixar este mão. Eu só vou fazer contabilidade. Não funciona. Então, foi isso que a gente debateu muito. Falou, não, a gente tem que prever isso no código, na ITG, porque o contador já sabe. Quando ele for veredar para essa área de condomínio, quem já ainda não está, sabe que ele tem que fazer escrituração contábil e tem que ter um relatório gerencial para formar o preço do condomínio. Isso também não difere muito da mercantil, não, porque se a gente for trabalhar numa empresa, hoje o contador 4.0 já é assunto do Valdir, né, Valdir? Né? O contador 4.0, né, consultivo, né? O Valdir falou, do contador consultivo. O contador consultivo não trabalha só com contabilidade, né? Ele trabalha com informações gerenciais, ponto de equilíbrio, parte de contribuição, e aí afora, né? Então, é a mesma coisa que acontece com o condomínio. Ele vai ter escrituração contábil para prestar informação para o seu cliente e também vai atender às necessidades dele, que ele tem que ter uma formação de valor de condomínio. É o que está previsto aqui no 18 e 19. Demonstrações contábeis. As demonstrações contábeis também foi um outro embate. Né? Eu, por exemplo, ficaria só no balanço patrimonial e na demonstração do resultado do período. Né? Mas o conselheiro Alvarenga bateu demais na demonstração de fluxo de curso, de fluxo de caixa, né? Bateu muito, né, Alvarenga? Tem que ter. Aí vai o debate, longos debates, necessidade mesmo. Ele, não, se tem que ter. O que ele já faz, né? O Alvarenga simplesmente defendeu o que ele já faz lá. E como ele dizia, contador de condomínio, ele já faz. E as notas explicativas, né? As notas explicativas, então, é necessária porque se eu vou lá no balanço e enxergo um valor lá sintético, o que é isso aqui? Está lá na nota explicativa, não tem muito estresse. Eu vou lá na nota explicativa e encontro lá o que está dizendo aquilo ali. O mobilizado é X. Mas o que é mobilizado? Móveis, utensílios. Está escrito lá. O que é isso aqui? Terrenos. É um terreno. Está lá, terrenos. Não, mas é 2 terrenos. Um terreno aqui, o outro de lá, pode ser do outro lado da rua. Está lá a explicação do que é aqueles lançamentos no balanço. Então, a comissão chegou a essa conclusão, que nós deveríamos ter o balanço patrimonial, a demonstração de resultado do período, a demonstração de fluxo de caixa direto, que a gente não discutiu, é o indireto ou o direto? Aí vem a polêmica de novo. Não, pessoal, vamos deixar exatamente o direto, que é mais fácil de fazer e traz, até um usuário, né, que não tenha tanto conhecimento contábil, o direto ele consegue enxergar com clareza. O indireto é muito complexo, né, que era o nosso antigo DOAR. Né? O indireto é a cara do DOAR. A gente largou o indireto e fez questão de colocar no ITG somente o direto. Tá. Deixa eu ver aqui. Porque essa normatização aqui, pessoal, ela já está na NBC
ITG 26, já mostra essas demonstrações contábeis lá, e na ITG 1000. O que a gente quis colocar aqui com subdiziária? Eu estou montando o balanço, descobri uma dificuldade, alguma conta que não está encaixando, vai nessas duas normas aqui e lê elas que você vai achar, resolver o problema. É essa que o CFC fala. Você tem norma subdiziária para buscar informação. É essa aqui que a gente está sugerindo aqui, que é as que a gente deve buscar para poder resolver o problema. 21. O balanço patrimonial e a denominação de conta de capital deve ser substituída por patrimônio social. Então, a gente não tem a conta de capital, nós temos patrimônio social, integrante do patrimônio líquido. No balanço patrimonial e nas demonstrações contábeis do período e no fluxo de caixa, a palavra lucro ou prejuízo deve ser substituída por superávit ou déficit. Isso daqui é o que está lá na ITG 2002. A gente não inventou nada, a gente só fez trazer a mesma situação, que muda um pouquinho da mercantil para a associação, e agora a gente está trazendo para a ITG. As nomenclaturas de receita oriunda de rateio devem ser substituídas para cotas de rateio. Então, a gente não tem lá nomenclaturas de receita oriunda do rateio, mas sim cotas de rateio. Opa! A gente combinou no fim, mas vai lá, não, vai lá. Quando você fala de fluxo de caixa ali, em cima você fala de caixa direta. Só que não coloca ali para fluxo de caixa direta. Aqui, cota de rateio. Volta um pouquinho. Aí, aqui, você fala fluxo de caixa? Isso. Legal, é redação, legal. É porque assim, não, o conselheiro Schmidt já foi o conselheiro, está voltando agora a casa, né? Legislação é isso mesmo. Se você deixar uma brechinha, leva uma interpretação dúbia e mata a gente, né? Beleza, Schmidt, está anotada, está no HD aqui já. É assim, ó, pessoal, nós colocamos só fluxo de caixa, mas a gente enfatizar que é o fluxo de caixa direto, já para não deixar questão dúbia na interpretação da ITG. O 23. Sem prejuízo das informações econômicas divulgadas nas demonstrações contábeis, a entidade pode controlar em conta de compensações transações referentes a isenções, contas redutoras. Essa conta de compensação, pessoal, até acabou, né? A gente não enxerga ela mais na legislação. Mas a gente achou interessante trazê-la para cá, porque já tem até nas outras ITG também, para dar liberdade para o profissional. Se eu quero registrar alguma informação que não traz nenhuma mutação patrimonial, nenhuma mutação de conta de resultado, eu posso trazer para a conta de compensação para ficar gravado. Que a gente tem uma informação que fica gravado ali. É igualzinho quando eu estou fazendo imposto de renda pessoa física, eu sempre falo isso quando eu estou falando do assunto. A legislação fala assim, se o valor não alcançou aquele 140, não precisa. Aí o cara tem já aconteceu comigo, tem uma conta corrente que ele tinha R$1, porque o dinheiro ele é aplicado, aí eu não coloquei aquele valor, no outro ano eu não tinha aquele valor referencial, não pedi o extrato, ferrou, né? Então, eu coloco o tanto que tem, porque eu sei que quando eu for fazer a declaração dele no outro ano, eu sei que ele tem uma conta naquela instituição financeira. É a mesma situação, é para lembrar. É alguma informação que eu queira colocar na conta de compensação, que ela registra no ativo e registra no passivo, é só para trazer informação. Nada impede também que ela seja composta lá na nossa explicativa. Mas em debate, na comissão, a gente achou por bem colocar esse dispositivo de conta de compensação. 24. As demonstrações contábeis devem ser complementadas por nota explicativa. Foi que eu disse para vocês a importância de ter. A nossa legislação atual, pessoal, ela está dando muita ênfase nas notas explicativas, porque ela passa a ser, desde que começou a implantação das normas internacionais, um relatório das demonstrações contábeis. Então, eu mesmo sofro pra caramba nas entidades nas empresas que eu faço o balanço e eu não produzo nota explicativa, o banco me infernizando, né? O que é isso? O que é isso? Então, as notas explicativas é para isso mesmo. Você mandou para o usuário externo, ou no caso aqui específico, mandou a nota explicativa para o Conselho Fiscal, ele vai resolver boa parte das dúvidas dele. Na hora da Assembleia, vai resolver uma outra boa parte. Vai ser pouca coisa que realmente, de repente, vai ter que ter a atuação do contador, né, Valinho, para poder resolver esse assunto. Então, a nossa explicativa é super importante. E nós dizemos o seguinte, ela tem que trazer o contexto operacional da entidade, os critérios de apuração das cotas condominiais e de despesa, os eventos subsequentes, que eu posso falar assim, a reforma que está acontecendo na portaria do condomínio,
condomínio, ela não foi concluída. Isso aí, o que é? Um evento subsequente. Porque na hora da reunião lá, eu posso falar assim, mas acabou a obra, só gastou isso, parece que a obra ia gastar o dobro. Não, peraí, é porque a obra... Apesar que o cara mora lá, mas a gente tem que lembrar que tem muitos investidores. O cara compra lá um monte de apartamento, aluga apartamento, e a gente tem isso. Eu mesmo tenho clientes que compram um monte de imóvel e na hora da reunião ele vai lá na Assembleia para essas informações. Não, a obra... Então, essas informações subsequentes é isso, a gente trazer isso na nota explicativa. A taxa de juro e data de vencimento de alguma garantia ou obrigação de longo prazo, se tiver... Informações sobre os seguros contratados, se tem seguro de incêndio, quanto vai vencer. Isso aqui é importante, né? A gente põe um seguro lá, a pessoa, mas tem seguro de incêndio, seguro de algum, né? Quando é que vai vencer esse seguro? Né? Qual é o nome da seguradora? No nosso aplicativo a gente coloca essas informações. Os critérios e procedimentos de registro contábil da depreciação, a gente escreveu lá como foi usada a taxa de depreciação. Foi a taxa da Receita Federal, a gente que criou o critério, que o contador hoje, pessoal, ele já tem habilidade, a legislação até permite, que eu mesmo faça as minhas taxas de depreciação, mesmo, né, ainda mais numa entidade dessa que não vai gerar taxa de depreciação para efeitos de imposto, tributo, né, contribuição, ele vai gerar taxa de depreciação para dizer um desgaste do bem. Eu posso gerar uma taxa de depreciação e eu colocar isso lá, para o pessoal entender isso daí, quem está participando, quem precisa dessa informação. Pessoal, aí, por último, a gente traz um apêndice, onde a gente coloca exemplo de um balanço patrimonial, está aqui, ó. Aí não vamos deixar o contador na mão, né? Eu falei esse monte de coisa, mas não vai dar nenhum exemplo. Está aqui, ó. Olha o ativo aqui, ó. Uma sugestão de ativo. Está aqui, sugestão de ativo. Amplamente debatido, né, com os experts em condomínio. Está aqui o passivo, mas o patrimônio líquido também está trazendo aqui um exemplo. Uma sugestão, né? Está aqui também. Trazendo aqui. As demonstrações de resultado também, está aqui, ó. Cota de condomínio, cota de fundo de reserva, aluguel, multa, outras receitas. Sabe o que a gente debateu muito no condomínio? Quando o condomínio aluga o condomínio para colocar uma torre de telefone, né? Isso acontece, né? O que mais nós debateu de aluguel lá? Me ajuda aí, de receita que tem dentro do condomínio. Que o condomínio pode colocar uma placa de publicidade, pode ou não pode? O cara que esse condomínio vertical, né? O cara contrata lá para botar uma placa luminosa lá e o cara paga aluguel. E aí? E aí, onde que eu registro isso e tal? Hã? De antena, então, de celular, né? De transmissão de celular. Então, tem... Isso a gente você vê, porque fala assim, pô, mas o que esse pessoal conversou tanto esse período todo, né? É porque a gente começava uma reunião, 4 horas, e até às 16 e até às 18, e não zerava o assunto. Não, pessoal, vamos deixar aqui para a próxima reunião no outro mês, a gente continua nesse debate. E depois nós debateu muito tributação também, né? DIRF, que não está na ITG aqui, mas para vocês entenderem a atividade nossa lá, que a gente debateu, levou um tributarista para a gente debater com ele também, as obrigações acessórias, não está na ITG, mas é um assunto que a gente debateu muito lá dentro. Continuando aqui nos modelos, né? A demonstração de fluxo de caixa direto, né? Aí eu deixei isso na mão do Alvarenga, porque ele insistiu tanto para agora, você vai montar isso aqui. Pega o microfone, vem cá, ué. Aí, ó. Fala, vai. Deixa eu defender minha posição. Sua tese aí, esse lugar aí é do presidente. Deixa eu defender essa posição minha. Vocês são contadores, graças a Deus, mas quantos vão sentar numa assembleia que não são? Então, aquilo ali, vamos dizer que é para a plateia leiga, presidente. Né? Então, é necessário, porque ele as contas vão vir resumidas, e o que as pessoas querem é aquilo ali. Eles querem entrar numa sala, saber onde é que gastou o dinheiro deles, e subir para os seus apartamentos felizes da vida, sabendo que está em boas mãos o dinheiro dele, trazendo tranquilidade. Porque se eles olharem o balanço, não vão entender. Se eles olharem o DRE, como falei para vocês, vai faltar o saldo inicial, que não tem como incluir, claro. Né? Então, não vai bater também com o extrato bancário. Então, aquilo ali não, eles vão olhar ali, vai estar o resumo, comparando, inclusive, de um ano para o outro, vai trazer tranquilidade, transparência e segurança para o trabalho. Aquilo ali é para o leigo. É isso, Henrique. Não, obrigado, defensor, né, Alvarenga. Não, mas eu concordei. Eu sempre... a gente querer... Então, Então, o que acontece, pessoal? A gente debateu muito para trazer essa situação aqui. Então, assim, não foi a gente sentou meia dúzia de vezes e pá...
saiu isso aqui, não. Teve o trabalho junto com o Renato, que não está conosco, o Marcelo, o Leandro, né? O Adilson, Daílson lá de Catalão, o Alex também participou de algumas reuniões também, né? E outros colegas também que esteve conosco lá. A gente debatendo muito essa ITG. E o último, a demonstração aqui de fluxo de caixa é a última. Quiser acender a luz. Pessoal, então é assim, ó, vem cá, vocês dois me ajudam aqui. É o seguinte, ó, então o que acontece? Eu apresentei para vocês uma ITG, que a ideia é que passe lá porque assim, ó, o Conselho Federal, eles têm câmara também. E tem uma câmara lá, que é uma câmara que tem em 5 CRC, chama Câmara Técnica. Essa turma da Câmara Técnica e o do CFC é que manda, ela faz o quê? Ela que sai de lá. É como se fosse os projetos de lei, sai de lá. Então, esse foi entregue para o Idésio, que hoje está lá, está na mão dele. E o relator, como acontece na partidária, o relator é um colega nosso da Bahia, eu já estive conversando com ele, né? E tive feedback, como eu disse para vocês, lembrei mais um estado, falei da Bahia também tem agora uma comissão condominal também. Essa turminha toda ficou tão encantada por isso daqui, que né, até eleva o nosso trabalho, que todos esses CRCs entraram em contato conosco para parabenizar, né? Porque ninguém falava assim, ele assim, modo de expressar. Eles não acreditavam que a gente poderia chegar no que chegamos, e isso está lá no CFC. Né? Agora, o que a gente tem que estar fazendo? Eu, por exemplo, volto a Brasília agora sexta-feira para outro assunto, mas vou estar circulando lá e vou lá na Câmara Técnica para saber como está o andamento dessa normatização. E quando eu liguei para o presidente Everaldo, para dar essa oportunidade para a gente estar se manifestando aqui, mostrando para vocês, é colher um feedback de vocês. É isso mesmo? É loucura? Não, eu trabalho já há muitos anos, isso para mim não interessa. Todas as opiniões, né, Fernando? A gente não despreza nenhuma. Você está entendendo? A gente gostaria de estar ouvindo a manifestação, porque isso para nós aqui é valorização da categoria. Né? A Sucena teve lá no Secov lá, conversando com o pessoal lá, uma parte quer, outra parte não quer, não é? Tem colega aí que está amaldiçoando a gente porque a gente está inventando esse assunto, né? Está falando, não mexe com isso e tal. Mas também você vai no escritório sem querer criticar, tem 300 condomínios lá dentro, né? Pode tentar dar uma sugestãozinha? Eu também gostaria de registrar aqui, pessoal, que a gente fez também o papel do advogado diabo, tá? Assim como o Henrique falou, realmente foi muita discussão no sentido de defender o ponto de vista exatamente para chegar aqui, para tentar chegar ao máximo mais modelado possível, né? Porque realmente a gente sabe que tem gente aí que está detestando essa questão, né? Infelizmente ou felizmente. Então, assim, a ideia não foi apresentar esgotado aqui, isso aqui está tudo pronto, é assim mesmo e goela abaixo, não é bem assim. Então, essa é a proposta, né, Henrique? O Varenga quer falar, antes do Fábio é lá. Fábio, vamos lá, Fábio. Não, aquele no item 3, se puder mostrar lá. Só caso de reforço, né? Porque aí está se reportando ao CNPJ, né? Uhum. Aí a interpretação aplica-se aos condomínios, né? Mencionar que seguem o Código Civil, o capítulo do condomínio, né? Você fala dominar a legislação, né? Não, tranquilo. Colocar mediante que estão em sintonia com o Código Civil, o capítulo do condomínio edilício, o artigo tal, com o seu regimento interno, convenção. Não, tranquilo. Só, pessoal, vocês entenderem, a minha memória já está tão voltada para isso daqui, quando fala, não vou esquecer, não, para ficar tranquilo. Essa questão legal. O que acontece? Essa questão do edilício, Fábio. Nós discutimos muito isso daí. Nós temos lá na comissão, lá o Marcelo, o Félix, que é advogado também. Aí ele começa a falar que o edilício é só o vertical, não é?
essa história? Aí ele falou assim, tira esse edilício daí, porque senão você vai chegar o cara e falar, não, eu só o vertical, não, porque o horizontal então não enquadra. Você vê tanto, que aí ele teve que mostrar para mim, não, me mostra esse negócio. Aí mostrou, falou, não põe edilício, não. Tanto que você pode ver que não tirou, até isso, né, porque a gente fez, quem indicou o Marcelo foi você, né? Aí, ó, tá aí, ó, é cria do Otávio. O Otávio indicou, mas que maravilha. Mas agradeço muito ao Otávio, porque realmente é um cara que colaborou muito. Além de contador, ele só faz contabilidade de condomínio e é advogado. Então o cara contribuiu demais. Mas está anotado aí, ó. O Fernando está anotando lá. Pois não, presidente Verão. Presidente, antes do senhor fazer a pergunta, me perdoe. Quantos aqui moram em condomínios? Levante a mão. Então vocês são usuários dessa ITG. Olá, presidente. Henrique, eu só gostaria de saber, se não for aprovado isso, como que vai ficar e como que ficavam as ações anteriores, certo? De entrar com ações, um condomínio entrar com ação contra a síndica, ou qualquer coisa que roubava, como que o juiz decidiria isso, certo? Que se o juiz determinava um perito, e esse perito ia olhar o quê, certo? Eu gostaria, como ficou isso? Porque em 2007 eu entrei com ação contra alguma coisa e não deu nada, né? Como que ficaria? Então o juiz ficava sempre, o perito ficava sempre com essa coisa que não tinha decisões para colocar, porque não existia contabilidade, certo? Então, presidente, é o seguinte, assim, a gente não sabe o que vai passar na cabeça lá do CFC. Por enquanto, a gente está tendo só notícia boa de lá. Até se não ser um ITG, como eu comentei, de repente ela pode ser uma CTG, que é um comunicado, tem uma normatização. E lá a gente já ganhou muitos colegas que são auditores e também peritos, que já passaram por essa situação, que está conosco lá. Se não acontecer, eu vou continuar insistindo. Vamos supor, não aconteceu agora, eu vou continuar insistindo, presidente. Eu não tenho outra arma que desde 2012 para 2013 eu venho insistindo. Mas é assim, ó, eu acho que a manifestação nossa, de quem está a favor, é muito importante, tá? De estar lá no CFC, tem um e-mail lá da ouvidoria, manifestar lá a favor da. Agora, se não passar, né, isso daí, eu vou continuar lutando, eu vou insistir, porque juridicamente eu não tenho outra condição de estar aprovando que não seja o CFC. Se o CFC não aprova, a gente não tem como dar andamento nenhum de normatização disso daí que não seja por eles lá. É porque é muito trabalho que está acontecendo com ele. Tem condomínio que é uma cidade, certo? Uhum. E como que vai prestar conta nessa cidade, certo, que não tem comunidade? Então, se o conselho não aceitar isso, não sei como que vai fazer, porque é o seguinte, vamos pensar assim, que o juiz, ele determina em cima de quê? De um parecer do perito, certo? E como que o perito vai dar o parecer, os quesitos do perito? Então, se não for aprovado, então todas aquelas causas, certo, de condomínio é caso perdido. Pois é, o que eles estão alegando lá, para essa demora de análise, que é falar assim, eles falaram para mim lá, acho que os dois lembram, o IDES falando, Henrique, se eu for aprovar aqui, de repente eles querem um ITG para imobiliária. Aí quer o ITG para empresa de faculty, quer o ITG, eu falei, peraí, gente, vocês estão generalizando. É o que eles. Aí eu derrubei, nós derrubamos esse argumento lá. Essa reunião que a gente fez lá, a época que a gente entregou, foi muito boa, né? A gente derrubou todos os argumentos, assim que chegou ao ponto do presidente subir, não tem mais o que falar, vamos tocar o projeto para frente. Então eu estou com um pensamento muito positivo, presidente, que a gente vai ter isso daí. Mas também, se não tiver, eu não vou parar, eu vou buscar. Então, se falar assim, não, o IDES rejeitou, eu vou voltar a fazer como se fosse um recurso, né? Vou voltar no assunto. Eu tenho mais 2 anos de mandato, mais 2 anos, a comissão vai continuar existindo, nem sei se eu vou estar nela, vai estar, os meninos vai estar, eu vou estar apoiando, mas eu vou continuar insistindo nisso daí. Eu vou continuar insistindo, e eles já viram, porque nós temos colega conselheiro lá, que é a favor, e eu mencionei esses estados todos que já têm o CRC, todos já estão unidos conosco, trabalhando conosco, você está entendendo? E querendo até fazer evento o ano que vem conosco, aí onde entra um outro assunto, que a gente falou de questões tributárias, a gente está querendo fazer um evento o ano que vem, trazendo esse pessoal de fora, a gente identificou lá
na Bahia, no Piauí, contadores experts também, que juntaria com os nossos aqui para fazer um baita de um evento para falar disso, falar de obrigação acessória, né, falar de tributação retida na fonte, né, na fonte. Então, a gente começar a mexer esse pessoal que milita nessa área, o sindicato, contando com a ajuda aí da Sucena, a sua ajuda, presidente, aqui do SESCO, né, a Sucena do SESCOM, para a gente estar mobilizando para fazer barulho. Né? Então, assim, como agora é um ano, não passou até agora, esse assunto não vai andar até no final do ano. Então, a gente tem que voltar no ano que vem com toda a força para estar batendo isso daí, para aprovar algum documento que seja, por causa disso, porque lá no CFC, quem está apoiando nós são peritos e são auditores. Auditores de São Paulo, peritos de Minas Gerais, que já manifestaram apoio. A ITG, por causa disso, já teve dificuldade. Já lá, doutor juiz, esses papéis arquivados numa pasta Z, eu não consigo responder nenhum quesito. Né? Então, é isso que a gente está... Isso aí, normatizado, é uma reserva de mercado, né? Garante as reservas de mercado, nós temos aí disputando com os administradores. Pois é, eu falei que eu sou administrador, mas eu já falei para o Samuel, cada um na sua caixinha, administrador vai fazer a sua gestão, né? Mas contador vai fazer a escrituração contábil. Se os dois querem unir, montar uma empresa, se o administrador vai contratar um contador, aí tudo bem, mas é o contador que vai ter a responsabilidade de estar assinando, e é uma reserva de mercado. É isso que eu estou pensando, porque nós estamos, hoje em dia, partindo para muitos e muitos condomínios. Né? A gente está partindo de diversos condomínios fechados e os condomínios horizontais, né? Verticais, que é onde que é um mercado de trabalho muito grande. Tanto é que tem colegas, aí está o Alvarenga aí, que trabalha só com isso daí. Pois não, Schmidt? Henrique, desce um pouquinho esse item 2 aí. Não, aí. Aqui? Ele fala ali, sem finalidade de lucro, sejam comerciais, horizontais, verticais ou qualquer outras nomenclaturas. Uhum. O horizontal, ele é considerado condomínio? O horizontal? É. Mas eu disse no início aqui, acho que não tinha chegado, porque tem associações. Uhum. Então o pessoal começou a me dar uma aulinha, que eu disse também que eu não sou expert nesse assunto. Fiquei mais ainda que essa turminha lá. O Marcelo, então, batia muito. Eu sou contador de associações, aí é diferente. Também, então. Também então você sabe. Aí você tem que olhar a NBC ITG 2002. É ela que você tem que olhar. Se é uma associação constituída, é ela. Se não é associação, ela tem um regimento condominal, aí teria que ser essa que a gente está tentando aprovar. Uma outra aqui. coisa, no DRL, no Fluxo de Caixa, você tem lá a receita de aluguel. Até foi falar da antena e tal. No condomínio, isso aí, como é que entra? Ele é tributado à parte ou não tem tributação? Ele entra normal com uma receita sem tributação? É uma receita e não tem tributação. Não né? tem? Não tem. Mas a gente ficou de debater mais esse assunto. Mas isso faz parte do objetivo, a fim do condomínio? Pois é, como diz o colega, o Manel está falando, mas o que acontece é o seguinte, a gente trouxe até um tributarista para estar conversando conosco lá, o Alvarenga também foi outro que falou bastante, porque isso aí foi uma situação que a gente debateu, não chegou no consenso não, mas se você fizer uma enquete, a maioria não tributa, ou todo 99,9%. É analogia, ninguém tributa, mas está certo ou errado? Essa é a pergunta, né? Na concepção até do tributarista que esteve conosco, não tributar e brigar. Né? Vamos lá, Alvarenga. O Smith e o colega lá, realmente a Receita, se ela souber, vai querer a parte dela. Há um exemplo disso que nós debatemos, nós debatemos muito lá, é a questão das terceirizações hoje dentro dos condomínios. Sofreu terceirizações, tem os elevadores, tem retenções. O que entregar se o condomínio é dispensado de declarações? Sim. Vocês sabem disso. Mas ele não está dispensado, se houver retenção, ele é obrigado a entregar a DIRF, relacionando o CNPJ e aquele valor da retenção. Agora vocês imaginam várias retenções que sofre ali dentro. Ele vai ter que guardar aquelas notas, os contadores, para dar 12 meses, relacionar aquilo numa planilha e fazer a entrega da DIRF. Até ela ser extinta. Receita, Schmidt. A gente conversou até o seguinte, legal, nós vamos dividir um valor para cada condômino. Pronto. Não é eles que é o dono? Então vamos pegar lá, quantos reais? Então nós vamos lançar lá na taxa de condomínio, lá a receita. Aí tudo bem. Aí você está entendendo? Aí o tributarista estava conosco e falou, não, mas isso é inviável. Eu falei, eu sei que é inviável, mas era no calor da discussão. A gente chegou assim, mas na realidade, então, se a gente for levar no pé da letra, a gente tem que pegar a receita e dividir.
e descontar lá. É um recurso que entrou, eu vou diminuir do valor da taxa que do condomínio. Mas é inviável isso aí? Qual o trabalho para se fazer isso daí? Henrique, mais uma dúvida só aí, não sei. Desce um pouquinho mais aí, por favor. Ali fala em recebimento, empréstimo, pagamento, empréstimo. Só... Ali, ó. Fluxo de caixa, atividade de investimento, recebimento, empréstimos. E embaixo também fala... Eu não conheço, mas a gente trouxe até a sugestão do Marcelo, que ele conhece, não em Goiás, que acontecem essas transações. Eu falei, não é associação? Não, é condomínio. Então a gente trouxe porque a ITG ela é nacional, não é Goiás. Eu não conheço, né? Mas a aplicação financeira tem, né? A gente deixa no banco lá, a gente até tem mais gestão se não aplicar o dinheiro que está na conta, né? Mas eu não conheço. Mas me permite. Vai lá, esse trabalho desse fluxo de caixa com essa conta de atividade de investimentos, o que acontece? Um condomínio vai trocar a estrutura dele, então ele vai botar aquilo ali à venda, vocês sabem disso. Vai talvez vender até o material que está lá meio sucateado, para poder botar num pregão, para poder contratar uns novos. Então vai entrar nesse campo aí também, Henrique. E a questão do empréstimo também, tem as antecipações, provavelmente que eles podem pegar, caso precise fazer uma coleta para dispor de algum valor. Então o morador está antecipando o dinheiro ao condomínio, votado em assembleia. Mas o Fernando está anotando tudo aqui, viu, Schmidt? Está anotando aqui e a gente vai, porque é o seguinte, a promessa da comissão, da Câmara, a última vez que eu conversei lá, que depois que passar do outro trâmite deles lá, eles vão colocar isso em audiência restrita para presidente. Então, eu já tenho fechado com o presidente Rangel que qualquer demanda que a gente identificar como estamos identificando agora seria passada pelo presidente Rangel. Porque depois que passar a parte burocrática, ela vai ser uma audiência fechada, só o presidente do CR6 do Brasil que vai manifestar. Aí o presidente Rangel, no que a gente achar do que for levantado, a gente vai falar para o presidente Rangel, coloque aí para poder mandar para a Câmara Técnica lá, dentro de um trâmite normal de aprovação. Mais alguém? Opa, o professor Valdir. Aqui, o presidente. Não. Aqui, ó, presidente. Agora leva o microfone para o professor ali. Eu só não entendi, você pode voltar atrás, comercial. Essa palavra comercial que não deu para me encaixar na cabeça. Para trás. No começo logo. Não no começo. É lá no início da ITG? Tem uma palavra comercial ali que eu não entendi. Associações comerciais de condomínio. No 2 parece. Seja comerciais, horizontais, que é isso? Tá. O condomínio não é uma associação. Mas se o condomínio parte uma parte do terreno e faz uma lojinha para alugar, você está entendendo? Aí ela pode falar assim, eu vou colocar produto nosso lá dentro. Aí começa a entrar o que o pessoal está falando lá, o Schmidt, o Manuel falando lá. E aí, não vai ter tributação nisso, mas pode acontecer. Por isso que a gente colocou comerciais. Mas aí tem que ver a parte tributária. Mas pode acontecer. Vocês já viram aquele condomínio que lá embaixo tem loja? Sério? Aí eles alugam as lojas. Mas depois eles abrem uma portinha para vender produtos do próprio condomínio. Você está entendendo? Condomínio não é comercial. Pois é, mas tem condomínio que para fazer receita, você está entendendo? Tem. O comercial... Fala no microfone aí, Verão. Seja quando comercial, aí eu tiraria esse comercial... O Fernando vai anotar para a gente estar... Vocês entenderam o que o presidente está falando, né? Que se for comercial, forte totalmente. Mas a discussão foi nesse caminho. Porque assim, a gente usou muito o Marcelo, que infelizmente não está conosco aqui, que foi indicado pelo conselheiro Otávio, no sentido desse lado advogado para colocar. Ele falou, gente, eu vivo o Secov, eu tenho isso. Falei, então, legal. Mas vamos notar aqui para a gente voltar nesse assunto lá na comissão. Mas está valendo, pessoal, está muito bom. Pois não, Henrique, assim, eu não sei se eu fiz a leitura correta ali. Esse comercial, para mim, é condomínio comercial. Não é o comércio que você está falando. Pois é, mas o condomínio comercial é associação, não é? Não. Aí ele pode ter o condomínio... Você fala... Ali, em Aparecida não tem o... Você fala esses camelódromos? Não. Cidade empresarial é um condomínio. É um condomínio empresarial
Pericial. Você conhece a estrutura lá? Não, assim não. Como é que ela é formada, não. Porque assim, ó, então, mas assim, a gente... Mas pelo que você falou ali, o que está ali não é o que você falou, entende? Mas foi o que eu estou lembrando agora das reuniões. Eu não sei se você... É isso mesmo? Não, então... Então não é o comércio que você fala, o condomínio não cria um comércio. Porque assim, ó, como eu disse para vocês, a gente, o assunto não morria numa reunião, a gente ia alongando. Aí já o presidente Everaldo não concorda, mas está anotada a observação. Não, mas a gente está aqui para isso mesmo. Peraí, pessoal, quem quiser falar, pede o microfone para falar, porque senão... Henrique, sempre a gente diz que aqui é o momento de estudo, né? Claro. Você trouxe, é um prazer que a gente tem de estudar contigo. Esse debate do condomínio comercial não seria um complexo de salas comerciais estabelecidas, um conglomerado em que... É o que o Schmidt está levantando a hipótese ali, e o Fernando está dizendo que no debate nosso foi isso lá. Eu lembro que a gente está discutindo assim, o condomínio pega uma parte, constrói e ele vai vender produto também. Agora, eu não lembro, pode ser até que a gente debateu tantos assuntos. Vamos falar no microfone. Aqui, ele falou. Mas é o seguinte, aquele conglomerado, ali tem um proprietário. Ele construiu, fez aquele empreendimento, lá dentro tem 200 salas comerciais, certo? Aquilo tem um custo que aquele proprietário administra, passa a ser um condomínio daqueles estabelecimentos, daquelas atividades estabelecidas ali. Lá tem o sistema de segurança, que é comum a todos, lá tem outras necessidades cumpridas por o proprietário daquele conglomerado. Então, eu acredito que o exercício daquilo ali pelo proprietário daquele empreendimento é um condomínio, que aquilo vem. Isso que eu quero fazer, minhas colocações nesse sentido. Tá, Fernando, ajuda você a anotar. Não, tá ainda, porque a gente vai, porque assim, para mim, na minha interpretação, eles são donos ou ele está alugando do proprietário? Aí começa a gente entrar, né? É isso que é a dúvida, porque se ele pega, junta 10 pessoas e faz umas salas comerciais, cada um é dono de uma, aí pode ser um condomínio, não? Não? Vamos ouvir o... Peraí, Cícero. Vamos levar o microfone que os internautas têm que ouvir. Vamos ouvir o professor Valdir ali. Vamos lá. Professor Valdir, depois passa. Deixa eu só fazer uma pergunta aqui. Eu fiquei com uma dúvida aí com relação às notas explicativas, né? Primeiramente, eu queria te perguntar, essa demonstração aí, essa contabilidade vai servir de base para calcular o rateio? Não, aí a gente deixou no item 18 e 19 lá, que continua a ter as informações gerenciais para produzir esse rateio. Mas pode ser por aí, né? Não tem necessidade de ter outro, né? Na contabilidade, porque é o seguinte, no início do mês, ele tem que levantar as possíveis despesas, ou baseado nas despesas históricas, para levantar o valor do condomínio. Então, ele tem que estar... a contabilidade não acompanha isso daí. Porque ele fala assim, não, eu estou com a previsão de consertar o elevador esse mês de janeiro. Então a gente precisa manter esses levantamentos que nós estamos chamando aqui de gerencial. Estou perguntando só por outro motivo, porque se tiver isso, a depreciação e a amortização tem que sair fora, né? Não, mas acontece o seguinte, a gente está pensando em 2 relatórios. Um relatório gerencial para levantar o valor do... É igualzinho você for, nas empresas mercantis, formar o preço de venda, né? Você forma um preço de venda lá que, de repente, no preço de venda você nem coloca a depreciação, depende do critério que você adota, a empresa adota, né? Então, assim, critério é para formar a taxa de condomínio. E depois é a contabilidade com informação, que serve para o perito, que serve para o auditor, que serve para o pessoal tomar como anda, principalmente as contas patrimoniais. O cliente a receber, taxa de condomínio a receber, os fornecedores a pagar, tributos na fonte, né? A ideia da contabilidade é trazer o imobilizado que ela tem, todo o imobilizado que ela tem ali registrado na conta patrimonial e ter o relatório gerencial dentro do que determina o Código Civil para fazer o levantamento da taxa condominial. Eu estou aqui pensando, que como já participei de várias reuniões de condomínio como auditor, estou pensando, a Alvarenga fazia mais na frente um condomínio perguntar ao Conselho Fiscal, essas previsões que foram feitas de rateio aqui, onde está na contabilidade isso aqui no final do ano? Quer dizer, ver se tem coerência ou não. Eu estou preocupado com isso. Pois é, mas né? A gente tem que... Então, teria que prever na norma, né, uma forma de depois fazer a conciliação disso, né? Para não deixar totalmente solto, né?
Mas uma coisa Mas o que a gente pode fazer, Valdir, o Fernando tem a nota aí, a gente colocar mais esse critério na nota explicativa, mais uma linha lá, dizendo o seguinte, que o contador deve fazer lá a explicação, você está entendendo? Dos critérios adotados. Ele vai ser apertado Não, depois da reunião. É. Bom, mas uma coisa que eu senti na falta na nossa explicativa aí, salvo menor juízo, é com relação ao critério, você falou que vai ter a provisão para risco de crédito aí, não é isso? Sim. Então Como tem que colocar isso, na nota né? explicativa lá como é que é o critério, como é que foi calculado Sim. isso. Aí está faltando lá. Não está na nota. Então, anota mais uma linha lá para a gente dizer qual foi o critério adotado, que pode ser o histórico, né? ou o escritório pode já ter um critério, porque o escritório de cobrança, em regra, ele tem diversos clientes, ele tem um histórico de adimplência de condomínio, né? Mas vai, mais uma linha na nota explicativa, Fernando. Valeu, o professor Valdir colaborou muito aqui, a gente está podendo melhorar aqui Ô, Henrique. Pois não. Só voltando no item 2 aí, aquela discussão lá do condomínio comercial. Certo. Ah, tá. Se nem voltar, a gente já viu ela lá. Uma linha acima já está falando condomínio residenciais ou não. Né? Então, por isso que o professor Everaldo está falando que não haveria necessidade daquela palavra tirar comercial. Pode estar redundante lá, a gente pode até, Fernando notar, pode estar redundante. Vamos estar conversando. Se é o condomínio residencial ou não. Então... Se não é residencial, ele é um condomínio comercial. Só para vocês entenderem, nós ainda temos reunião de comissão esse mês, né, Fernando? A gente vai estar debatendo todos os assuntos que a gente está levantando aqui. Tá? Então, valeu, porque aí fica... Eu estou entendendo sua manifestação do seguinte, que fica dúbio, né? E dá essa caracterização de dúbio, né? Pois não, presidente. Já que ele voltou, certo? Para mim... Nem o comercial cai fora. Todo condomínio antes era comercial. Quando ele foi gerado, certo, para comercializar. Então, essa palavra comercial não entra... Sai fora, né? Sai fora. Vamos estar debatendo, presidente. Vocês colocaram, sem objetivo de lucro, né? Comércio tem objetivo de lucro? Tem, comércio tem objetivo de lucro. É o que a gente falou, por isso que a gente falou assim, vamos trazer um tributarista... Vamos trazer e o tributarista foi lá, a gente ficou lá 2 horas debatendo esses assuntos e deixamos ele com saia curta, né? Ele ficou meio complicado lá, nós demos uma pressão nele lá, porque ele foi como um expert no assunto e deixou umas dúvidas, né? Ele ficou até de voltar para ajudar a gente lá. Mas a gente vai estar olhando isso aí, presidente. Mais alguém, pessoal, para colaborar? É porque a prefeitura ainda não caiu em cima. Fala no microfone aqui, o fisco ainda não caiu em cima, né? Porque na hora que eles conseguirem identificar o tanto de coisa que é vendida dentro desses condomínios, o que produz e não está sendo tributado, aí o trem vai pegar. É igual eu vejo lá onde eu moro, aluga barraca, você paga pelo espaço, tem freezer de picolé, então assim, é uma série de receitas, né? É uma cidade, tem até a academia. Então, o personal até para entrar lá tem que pagar. E aí hoje mesmo eu perguntei. Uma coisa que eu achei até interessante, o personal lá ele é obrigado a mostrar até o pagamento lá do conselho dele, senão ele nem entra. Então eu fico pensando assim, não que o fisco cai em cima e vê que é uma forma de receita, pode esperar que isso aí pega. Porque assim, pessoal... O que acontece? No passado, se a gente for começar a lembrar de coisas do passado, por exemplo, cartorial, né? O cara fazia o livro caixa lá, tudo bem, agora a prefeitura vem atrás, que é ISS. Então, o que está acontecendo? As coisas estão, né, através da informática, evolução, eles estão começando a ver novas fontes de renda. Então, o condomínio corre esse risco mesmo. Mas acontece o seguinte, a gente não pode... nós temos que encarar essa situação de frente e normatizar. Porque os cartórios, eu lembro que ele falou, o cartório só paga o livro caixa do cartorial e tudo bem. Agora a prefeitura quer o ISS, o TJ quer não sei o que mais, aí vai inventando. E a mesma coisa vai acontecer, não tem jeito. Os condomínios, do jeito que estão hoje, estão virando cidade mesmo. Vai aparecer uma hora, a gente tem que conversar, isso Varenga. Com essas alterações do INSS agora por município prestado para tudo. Então, aí uma hora. A prefeitura vai vir atrás. Igual o Schmidt está falando lá em Aparecida, né? Então, ele só mostra através do quê? Da contabilidade. Porque senão o fiscal vai lá e vai atuar da forma que ele achar que deve. Mas é assim, pessoal, para vocês entenderem como é que funciona a normatização no CFC, se vocês pegar uma NBC lá e ver um R quer dizer revisão. Se vocês pegar lá, tem norma que já está na R2, R3, R4, mata a gente de raiva. Por quê? Quando você começou a entender o assunto, o CFC baixa uma revisão. Então, isso aqui é um assunto que, se Deus quiser, vai passar, nada impede que depois faça uma revisão disso. Você está entendendo?
Porque assim, está igualzinha a lei que passou em 2007, que ela entrou em 2000, Valdir já ouviu falar isso, entrou em 2000 no Congresso, só foi aprovada em 2007. Ela estava tão defasada, mas à época o CFC falou assim, passa do jeito que está. Por quê? Chegou em 2008, eles baixaram uma medida provisória para alterar tudo que tinha passado em 2007, mas tinha que aprovar uma lei para dar o início no assunto. A mesma coisa é aqui, gente, eu tenho que aprovar um ITG. Se a ITG sair torta daqui, sair torta dali, a gente já entra já solicitando uma revisão. Senão, se eu não tiver uma norma para dar início ao assunto, vai ficar engavetado esse assunto. E a gente tem que aproveitar o presidente que está lá, que foi meu colega de bancada de presidente de 2012, 2013, fiquei 4 anos ele lá sendo vice-presidente, e agora ele é o presidente. Então, aproveitar essa situação, que eu não sei se daqui mais um tempo ele não vai estar lá, e se a gente não pega uma pessoa radical, né? Não estou querendo criticar, mas política é política, tanto faz classista como partidária, funciona assim, o mundo é assim, aí a gente não anda nada. Então, o meu propósito é tentar aprovar uma ITG dentro da maior legalidade, regularidade possível, e depois a gente faz uma revisão. Agora está passando por revisão a desportiva, né? A desportiva está falando demais, a ITG, acho que é a 2003, está passando por uma revisão. Porque depois que foi aprovado, os clubes levantou os balanços, começou a dar um monte de furo. Do jeito que está a ITG aí, não funciona. Aí reuniram com o pessoal lá, e é um esporte, o futebol é um esporte nacional, um amor de paixão que todo mundo tem por o futebol. Estão revisando lá de novo, lá para como é que faz para formar o atleta, como é que eu lanço isso no balanço, e se o atleta não der certo, eu classifico ele aonde? Você está entendendo? E se ele chegar a machucar, aí tem um monte de variável que a ITG não tinha esse assunto lá. Agora estão revisando a ITG para trazer esse assunto para dentro. E como eu vou classificar isso? A mesma situação é a nossa aqui. A ideia é levar a mais legal, com a opinião maior dos contadores puder trazer para nós, e se der tudo certo, aprovando, depois a gente passa por uma revisão, se assim for preciso, né? Quando a gente começar a rodar e começar a ter dificuldade, você entendeu? Por exemplo, uma coisa que eu acho, depreciação, o pessoal aqui não concorda. Para mim não teria, mas tem, vai, tudo bem, e depois a gente vê. Se a coisa não funcionar, não der certo, não está dando certo isso, os contadores porque o condomínio é complicado isso daí, não tem máquina, só tem mobília, né, academia, com alguns aparelhos, isso é preciso mesmo, é um assunto que a gente pode partir depois para uma revisão. E pode ser até que o CFC mesmo chegue à conclusão, gente, isso aqui é inviável. A gente está preparado para debater com isso lá também. Tem uns que tem, né? Aí a gente já começa a partir para os condomínios fechados, né, que tem realmente uma parafernália, moto, aí já é outros assuntos, né? Mais alguma coisa, pessoal? Mas eu quero saber o que vocês acham disso aí. É loucura? É reserva de mercado? É bom para nós? Ou estamos inventando moda, né, Fernando? Então, esse é o meu pensamento. Quando o Everaldo, aqui, através do sindicato, manifestou para o Juarez lá, foi o que me chamou a atenção. Aquela manifestação, e o Juarez respondeu, eu vi o ofício dele, até o Altar me passou, falei, esse ofício foi que eu fiquei 4 anos mostrando para o pessoal, olha aqui que o presidente Juarez falou aqui, ó, vamos, gente, a gente precisa, era meu, carregava na pasta para ficar mostrando toda hora, gente, precisa resolver esse assunto. Então, eu acho que é um reserva de mercado, e nós temos até como melhorar a prestação de serviço e depois melhorar os honorários através disso daí. Ok, pessoal? Henrique, oi. Eu apoio e faço a contabilidade de um condomínio, sigo quase que integralmente o que está aí. E entendo que na ITG 2000, o item 2 e o 3 daria também sustentação até que isso aí seja aprovado, por via indireta. Isso, é por isso que o pessoal pensa em, de repente, criar uma CTG, já baseado nesses 2 itens, que a CTG vai falar o seguinte, com base nesses 2, eu crio uma CTG aqui, você está entendendo? Para dar, o quê? É como se fosse uma interpretação daquilo lá para poder ver, mostrar para o contador a necessidade de fazer escrituração. Aí a gente pode estar fiscalizando, né, tirando do mercado. Que a nossa preocupação, o colega, a gente vai treinar. Quem não está, a gente vai treinar. Vai fazer treinamento, vai dar prazo para entrar em vigor. Agora, os leigos, a gente vai arrancar fora. Porque o que a gente está podendo fazer, a gente faz. Mas eu não tenho, de repente, força para entrar dentro do escritório de condomínio. Só quando ele faz alguma coisa que fora, isso é que a gente pega.
É uma denúncia. Esse ano, a gente não pode ficar comentando muito, né? Mas esse ano deve ter relatado sem denúncia, sem exagero nenhum, uns 15 denúncias, que eu acho que é muito, né? De quem teve coragem de ir lá dizer que o condomínio está fazendo isso, ou o colega denunciando um administrador que diz que contrate minha empresa e a contabilidade é de graça. Aí a gente foi descobrir quem era o contador que estava dando esse subsídio para o administrador. Aí descobriu que o contador não tinha registro no escritório dele, aí penalizamos ele porque não tinha registro. Aí foi indo, ele penalizou porque ele fez propaganda sem colocar o número do CRC. É isso que a gente faz, mas isso a ITG vai dar força para nós e vai melhorar uma reserva de mercado para todos os contadores. Essa é a nossa ideia. Mais alguém, pessoal? Pessoal, então, no mais, agradecer, presidente, o espaço concedido para a gente aqui, para a gente estar manifestando, e vamos estar aqui de novo. Logo a gente tiver novidade, eu faço questão de estar aqui para a gente estar se falando. Se me permite até, usar o seu e-mail, presidente, para quem está assistindo o vídeo, viu o nosso debate, que deseja se manifestar, use aí o endereço eletrônico do presidente Everaldo, passa para ele, que o presidente Everaldo vai até filtrar essas informações, aí o senhor encaminha para mim, para ele não ficar anotando um monte de endereço eletrônico, usa aqui do sindicato, é o nosso parceiro, para ajudar nós nesse sentido, presidente Everaldo. Pessoal que quiser se manifestar, falar sobre a ITG, eu vou deixar até copiado. Não, já tem o Wesley. Wesley. Depois você passar para o presidente Everaldo aqui, pode socializar essa ITG, se alguém pedir, mandar e-mail, falar, não, eu gostaria de ter. Está lá, o Wesley está com ela lá, eu passei para ele, para socializar, e estou aguardando manifestação de quem quiser, que está nessa área, eu tenho vontade de estar nessa área, se manifestar para poder ajudar a gente, melhorar o melhor possível essa ITG, para a gente ter uma normatização que possa melhorar nossa categoria. Agora eu agradeço muito, presidente. Quer manifestar, Fernando Alvarenga? Agradecendo o pessoal aqui que trouxe as informações para nós e a regulamentação da ITG. Muito obrigado por tudo e as portas estão abertas. Aproveitando o ensejo aqui, convidar o professor Valdir. Ele, depois das eleições vitoriosas, a casa o recebe de braços abertos aqui para suas considerações. Chamar aqui a Suceno, o Márcio, o Fábio e o Schmidt, né? Está lá atrás. Foi embora? Fundão. Bom, gente, primeiramente, boa noite a todos. Boa noite. Eu quero, em nome da nossa composição da Chapa 1, aqui nós estamos presentes aqui, eu, o professor Valdir, a Suceno, o Schmidt, o Fábio, o Márcio, que faz parte, que estamos aqui hoje em Goiânia, viemos aqui, na verdade, agradecer a oportunidade que tivemos aqui quando aqui viemos pedir os votos, né? E nada mais justo que virmos aqui agora agradecer o apoio recebido e, naturalmente, empenhar ainda mais o nosso compromisso de, juntamente com o Everaldo e também a toda a equipe do sindicato, fazer aquilo que nós comentamos naquela oportunidade, né? Vocês sabem que eu estou no CAT, a preocupação, a partir de janeiro, eu quero ver se eu monto uma agenda aí com o sindicato, porque eu estou vendo lá uma série de questões que estão acontecendo lá. A partir de 2020, a auditoria da contabilidade é presente, vai ser coisa que está chegando mesmo. A fiscalização não está realmente facilitando nada. Eles têm lá uma equipe de 13 profissionais, 13 auditores nessa equipe de auditoria, para fazer a auditoria da contabilidade, e esse agora vai ser a bola da vez. Então, nós precisamos de conversar um pouco mais, nós precisamos de trazer para vocês o que nós estamos vendo lá ao longo desse tempo, as coisas pequenas, as coisas grandes, aquilo que está impactando, aquilo que pode trazer problema para o nosso colega, o nosso contador e a contadora. Então, Everaldo, eu estou aqui me disponibilizando, não só eu, mas também toda a nossa categoria, a nossa equipe, que aqui esteve pedindo o apoio, e agora queremos empenhar o nosso compromisso, aí fica a critério do sindicato, se achar por bem uma vez por mês, eu não sei, vai depender da sua agenda, mas a nossa pretensão é exatamente discutir contabilidade.
né, discutir a contabilidade, que é algo que realmente está pegando. E nós, com 22 anos de cadeira em faculdade, lecionando, a gente percebe que é necessário continuar insistindo nisso. Né, continuar insistindo nisso. Eu, pessoalmente, estou vendo lá, com muita tristeza, muito serviço sendo feito de forma, eu não vou dizer errada, mas não atendendo normas. O Henrique está aqui trazendo, eu quero parabenizar por mais uma norma. Isso para nós, eu sou auditor, eu vivo disso há mais de 30 anos, auditoria, eu vejo que precisamos cada vez mais de norma, Henrique, porque aí baliza muito mais, até para nós discutirmos com a fiscalização. Até para discutir. Porque nós, tendo aí um elemento como esse, nós vamos ter muito mais força, muito mais documento para mostrar. O que eu falo sempre lá no fisco. Olha, tem contabilidade? Então você tem que acreditar na contabilidade. Não pode ter, como eu vi lá, partida anual, nunca vi isso na minha vida. Vendas do ano, compras do ano, salários do ano, nunca vi isso. Lançado no 31 de dezembro, eu vi isso lá recentemente. Não pode ser desse jeito, né? Aí também, quer dizer, então também não recebe honorário, certamente honorário não recebe, né? Porque não trabalhou. Então, na verdade, a gente tem visto isso e, infelizmente, né, nós temos aí muitos colegas que nós precisamos de dar o ombro para ele. E lembrá-lo, alertá-lo, cuidado, porque as informações, a partir de muito tempo para cá, já são eletrônicas, nós não podemos fugir mais disso. Hoje mesmo eu estava discutindo a questão de autuação sobre cartão de crédito, que a empresa do Simples Nacional não contabilizou os cartões de crédito. E eu perguntei ao fiscal, você buscou isso através de quê? Qual o extrato que você buscou? Caixa ou competência? Não complica, não. Eu falei, não, eu tenho que complicar, ué. Eu quero saber onde foi que você buscou isso. Você está dizendo que ele deixou de informar no PGDAS. A forma dele é regime de caixa? Se for, pode tirar daí. Porque essas vendas aí não são desse mês, faturamento parcelado. Então, vocês vejam que é necessário ter contabilidade. Se tiver contabilidade, a gente realmente consegue provar. E o colega vai ser muito mais. Eu posso dizer para vocês, de vivência prática, que o fisco tem muita gente lá que acredita na contabilidade, até porque são contadores, viu? Pelo menos são bacharéis. Não são inscritos, mas são bacharéis. Então, eles também defendem a boa contabilidade. Então, é fundamental que nós estejamos aqui. Agora, claro que eu vou estar no conselho, mas, muito mais do que o conselho, eu quero empenhar pessoalmente com o Everaldo e aqui a diretoria do sindicato, aquilo que eu realmente disse, que não vai depender do conselho, vai depender exatamente da nossa percepção enquanto profissional, enquanto contador, né, que ama o que faz, gosta da profissão, né, vivo disso, nunca quis fazer, tive chance de fazer, como já mencionei para vocês. Eu fui pró-reitor da universidade durante 16 anos, deixei agora em junho. Quer dizer, eu tive chance de fazer todos os cursos de graça, não quis. Não sei a minha ainda, né? Tem que estudar, continuar estudando, continuar aprendendo. Então, é nessa direção que eu quero dizer para vocês que a nossa gratidão vai ser em função, vai ser retribuída por trabalho. Então, o trabalho é que nós queremos, então, deixar. Sim, Everaldo? O dia já começa a dia 14? De janeiro? Deixa eu ver se a nossa posse é dia 6. Que eu tenho que agora agendar lá para ver se não vai ter. Mas se não tiver, porque eu agora, como eu estou licenciado, eu estou de licença por causa do doutorado, então eu tenho as noites vagas, não tem problema nenhum. Né? Vai depender só do conselho, mas pode ser sim, eu acredito que não vai ter problema não. Se bem que 14 de janeiro eu vou estar em Assunção, agora eu estou me lembrando. É final de semana, não é? Ou é terça? Não, então eu vou dia 15. Não, dá sim. É porque eu vou dia 15, eu vou na quarta-feira. Pode ser, já fica marcado. De minha parte, depois eu vou passar a palavra aqui para os colegas. Aí você manda a matéria para a gente divulgar. Fala no microfone. Eu estou querendo o seguinte, que ver com vocês o que eu pensei em fazer, e eu estou pensando, inclusive, levar, ainda não vamos ter reunião no conselho, né? Mas, tendo em vista essa vivência nossa, a pretensão seria fazer mesas redondas, e aqui é uma mesa redonda, né? Por exemplo, vamos falar hoje sobre DIFAL. Prática, como é que o FIS está fazendo, como é que a empresa está fazendo, como é que os contadores estão praticando isso. Na verdade, não é questão se é legal ou não é legal, é como contabilizar. O problema nosso é contabilidade. Se fez, o Henrique colocou aqui hoje, tem uma questão aqui, tem questões que a contabilidade não decide nada, é o fisco federal. É imposto, isso aí a contabilidade tem só que registrar. Então, o que eu estou querendo, Everaldo, na verdade, é trazer uma questão muito mais prática. Inclusive,
talvez a gente possa começar no primeiro dia aqui falando como que o contador pode auxiliar o advogado na hora de fazer a sua defesa. O pessoal não tem ajudado, viu? Eu não sei se os advogados estão correndo dos contadores ou é os contadores correndo dos advogados, eu não sei. Confesso a vocês que eu não sei. O fato é que quando tem um contador, e eu tenho visto lá, excelentes contadores indo lá, quando ele chega lá para ajudar o advogado a falar, acabou. Não tem ninguém que possa fazer com que aquele auto dele vá para frente. Ele tem argumento, hein? Fala de inventário, ele mostra na contabilidade. Fala de receita, ele mostra lá no Razão, no livro diário. É fácil, né? Então é isso que eu queria ver com vocês, né? Para a gente. Eu acho que a gente tem que construir, Everaldo. Construir assim. A gente pode começar inicialmente falando dessas questões mais pragmáticas, depois a gente entra já no dia a dia, né? E principalmente uma coisa que está pegando muito lá, que nós temos esse mês, julgamos mais de 80 autos de infração, é exatamente a auditoria do movimento financeiro de empresas do Simples Nacional com não contabilização do cartão de crédito. Isso está, essa semana foi um bafafá. Hoje mesmo eu relatei 3, né, com relação a isso. Muito, né? Talvez a gente possa começar com ele, inclusive, né? Mas eu vou passar aqui a palavra, senão a gente ficar aqui, nós vamos falar. Já vou fazer a palestra hoje, né, minutinho? Obrigado, hein, gente? Boa noite a todos. Professor Valdir já disse tudo, né, professor? E, então, quero somente agradecer a todos que nos apoiaram, que votaram em nós, ao pessoal do interior aí também, sei que o sindicato fez um movimento muito grande. E, em nome aí do Fábio, que é daqui do sindicato, quero agradecer, então, a todos os representados, a todos os associados, e, em nome do Wesley, que trabalha aqui com vocês, agradecer, porque também nos ajudou muito aí pelas redes sociais, divulgando aí também a chapa. Então, a todos que colaboraram, muito obrigada, e nós estaremos lá à disposição de vocês e vamos trabalhar pela nossa profissão, né? Trabalhar por nós profissionais e pelo nosso conselho. Bom, depois desses dois aqui, o que eu vou dizer, né? Mas é assim, eu acho que nós temos que unir essa classe mesmo, tá? Tem que trabalhar em prol da união da nossa classe, tá? Fazer um trabalho conjunto em sindicatos, conselhos, Conselho Federal, enfim, né? De novo, que o Henrique trouxe aqui matéria, vamos dizer, nova, né? Ou legislação nova, né? Tem que padronizar mesmo, botar regra, e a gente tem que participar disso aí. Tem que estar junto, dando pitaco, né? Desculpe aí, Roger, né? Mas são sugestões, né, que a gente vai dando. E eu sempre, desde que eu passei pelo conselho lá atrás, sempre falei, união da nossa classe contábil. Sabemos que não é muito fácil, né? Sempre tem uma ovelha desgarrada aí, mas podemos trabalhar. Mercado está aí e existe para todo mundo. Não precisamos nós nos matar, não. Tá? É unir a classe, fortalecer a classe, só assim que a gente acaba valorizando. Estava ouvindo o Sebastião agora há pouco aí, desculpa, tem uma prostituição entre dois ou 3 colegas numa empresa. Quer dizer, não dá ficar competindo, né, cobrando 1.000, o outro fazendo por 200. Temos que dar um jeito de acabar com isso aí, né? Quem está certo, de 1.000 ou de 200? Então, trabalhar união da nossa classe. Só assim se fortalece e se valoriza cada vez mais a nossa classe. Como foi dito pela Sucena e pelo professor Valdir, também estou à disposição, dentro da minha condição, minha capacidade, de poder colaborar com os colegas aí. Bem, primeiramente agradecer aos colegas pela confiança, pelo voto. Para mim, eu fui muito surpreendido com a receptividade, o calor dos colegas com essa campanha, com essa eleição. Eu confesso que eu não esperava tanto apoio. Pessoas até vindo do interior para votar aqui no computador, na minha presença, isso foi bacana, sabe? Eu agradeço bastante a confiança de todos. E dizer que estou indo para o CRC para encampar essas lutas, essas conquistas. Eu já vou levando uma bandeira que é tentar melhorar aquele contrato de prestação de serviços contábeis, incluir cláusulas que mais nos protejam, que mais nos resguarde, essa questão de retrabalho, de você estar com a empresa no Simples Nacional e, de repente, ela foi autuada, retroage 5 anos para trás, você tem que fazer esse serviço, a gente tem que prever isso em contrato. Então, a primeira coisa que eu vou mexer lá no CRC é tentar melhorar aquele contrato de prestação de serviços contábeis. Boa noite a todos. Eu sou Márcio Costa. Eu tive o privilégio e a honra de fazer parte dessa Chapa 1.
como representante da cidade de Aparecida de Goiânia. Né, eu gostaria de agradecer a cada contador e a cada contadora que nos deu aí o voto de confiança para eleger a Chapa 1. Agradecer também o apoio dos sindicatos contabilistas, através da pessoa do Everaldo, que com o apoio e a parceria, né, trouxe aí o nosso colega Fabian, e dizer também que nós estamos à disposição. Né, nós vimos aqui para a Chapa para poder contribuir, e agora no CRC também à disposição para trabalhar pela valorização da classe contábil. Eu acho que a ordem do dia não é outra, né, senão união. Então, acho que a gente deve se unir para fortalecer ainda mais a nossa classe, e que é tão desvalorizada aí pelo mercado e tão explorada pelos órgãos de controle. Eu acho que a gente tem que encontrar divulgar bem as normas e cobrar realmente a aplicação dos profissionais, e também criar todas as condições para que nos resguarde, né, os nossos direitos, e também brigar principalmente pela valorização da classe contábil. Precisamos de uma representação política, isso eu acho que é básico. A gente precisa, por que não, eleger contadores e contadoras para as câmaras municipais, para a Assembleia Legislativa, para o Congresso Nacional, porque é ali também que acontecem as coisas, ali que são aprovadas leis que nos atingem diretamente. Né? Então, fica aí também uma reflexão para a gente, uma forma também de nos fortalecer a cada dia mais e ter mais representatividade. Tá? No mais, agradeço imensamente pelo apoio. Boa noite a todos. Aí. CICESGO, em nome da diretoria, dar as boas-vindas a vocês, e que nós possamos enriquecer a nossa parceria, sindicato, CRC. Por isso que nós hoje já temos 2 elementos do sindicato dentro do CRC, e a gente espera de vocês a confiança que nós depositamos. Ok? Sejam bem-vindos e um sucesso para vocês. Ok? Bom, pessoal, agradecer a todo mundo, desejar uma boa semana a todos, e na próxima terça-feira nós estamos aqui ainda. É véspera de Natal ainda não. Tá?